Segunda-feira, dia 3 de abril de 2026. Tempo da Páscoa. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao Salmo invitatório. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. O Senhor ressurgiu realmente. Salmo 99. Alegria dos que entram no templo. O Senhor ordena aos que foram salvos que cantem um hino de vitória. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças e em seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graça, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Hino. Eis o dia de Deus verdadeiro, no clarão da luz santa banhado. Nele o sangue do novo Cordeiro apagou deste mundo o pecado. Deu a fé novamente aos perdidos, deu aos cegos de novo a visão. Quem não há de perder todo medo, quando o céu será aberto ao ladrão? Vendo o céu ser aberto ao ladrão, eis o fato que os anjos assombra, ver o Cristo na cruz como réu, e o ladrão que com ele padece conquistar a coroa do céu. Admirável profundo mistério, lava a carne da carne a fraqueza, e tirando os pecados do mundo, restitui-lhe a antiga nobreza. O que pode existir mais sublime que o pecado à procura da graça, que da morte nascer vida nova e um amor que aos temores desfaça? Ó Jesus dos fiéis corações, sede eterna alegria pascal, congregai os nascidos da graça pelo vosso triunfo imortal. Glória a vós que vencestes a morte, brilhais com o Pai sumo bem, no esplendor coruscante do Espírito pelos séculos eternos. Amém. Salmo dia, Salmo 30. Súplica confiante do aflito. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Antífona. Inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos ao Senhor em socorrer-me. Senhor, eu ponho em vós minha esperança. Que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos ao Senhor em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Detestai os que adoram deuses falsos. Quanto a mim, é o Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições e conhecestes as angústias de minha alma. Não me entregastes entre as mãos do inimigo, mas colocastes os meus pés em lugar amplo. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Inclinai vosso ouvido para mim, apressai-vos ao Senhor em socorrer-me. Parte 2, Antífona. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo. Aleluia. Tende piedade ao Senhor, estou sofrendo, os meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo e minha alma definharam. Minha vida se consome em amargura e se escoam os meus anos em gemidos. Minhas forças se esgotam na aflição, e meus ossos pouco a pouco se desfazem. Tornou-me opróbrio do inimigo, e desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ao redor todas as coisas me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem conspirando, e pensando como vão tirar minha vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão.
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo. Aleluia. Parte 3, Antífona. Seja bendito o Senhor Deus por seu amor maravilhoso. Aleluia. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais, no interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Seja bendito o Senhor Deus que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Veja agora que ouvistes minha súplica, quando a vós eu elevei o meu clamor. Amai o Senhor Deus, seus santos todos, e lhe guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. Seja bendito o Senhor Deus por seu amor maravilhoso. Aleluia. Meu coração e minha carne rejubilam. Aleluia. E exultam de alegria no Deus vivo. Aleluia. Primeira leitura. Início do livro do Apocalipse de João, capítulo 1, versículo de 1 a 20. Visão do Filho do Homem. Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus as deu a conhecer, através de seu anjo a seu servo João. E este dá testemunho que tudo quanto viu é a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam a palavra desta profecia e também praticam o que nela está escrito, pois o momento está chegando. João às 7 igrejas que estão na região da Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Jesus, que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Também aqueles que o transpassaram, todas as tribos da terra, baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e companheiro, na tribulação e também no reino e na perseverança em Jesus. Fui levado a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito e eu vi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lampura, cor de neve, seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés pareciam de bronze, purificado no crisol, e sua voz era como o fragor de uma cachoeira. Na mão direita segurava as 7 estrelas, de sua boca saía uma espada afiada, de 2 gumes, e seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele tocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. E este é o significado secreto das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Responsório, Apocalipse e Colossenses. Jesus Cristo nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue. Aleluia. A Ele seja glória e domínio pelos séculos. Aleluia. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, a fim de ter em tudo a primazia. A Ele seja glória e domínio pelos séculos. Aleluia. Segunda leitura da homilia pascal de um autor antigo, a Páscoa espiritual.
A Páscoa que celebramos é a causa da salvação de todo o gênero humano, a começar pelo primeiro ser humano, que é salvo e vivificado em cada um de nós. Mas a salvação foi preparada por diversas instituições imperfeitas e provisórias, que eram símbolos e imagem das coisas perfeitas e eternas, para anunciar em esboço a realidade que surge atualmente à plena luz da verdade. Contudo, uma vez que essa verdadeira realidade se tornou presente, a figura deixa de ter sentido. Quando chega o rei, ninguém irá homenagear sua estátua, deixando de lado a pessoa do próprio rei. Assim se vê claramente em que medida a figura é inferior à realidade verdadeira, pois a figura representa a vida breve dos primogênitos dos judeus, ao passo que a realidade celebra a vida eterna de todos os seres humanos. Não é grande coisa alguém livrar-se da morte por algum tempo, se pouco depois terá de morrer. O que é admirável é evitar a morte de uma vez para sempre, como aconteceu conosco por meio de Cristo, que foi imolado como nosso Cordeiro Pascal. O primeiro nome da festa, se compreendermos o seu verdadeiro significado, nos sugere a sua peculiar excelência. Páscoa, com efeito, significa passagem, pois o anjo exterminador, que feria de morte os primogênitos dos egípcios, passava adiante sem entrar na casa dos hebreus. Todavia, em relação a nós, a passagem do exterminador é um fato, porque passou realmente sem nos tocar, a nós que por Cristo ressuscitado para a vida eterna. A nós que por Cristo ressuscitamos para a vida eterna. E o que significa em seu sentido místico o fato de se determinar como início do ano, o tempo em que se celebrava a Páscoa e a salvação dos primogênitos? Significa que também, para nós, o sacrifício da verdadeira Páscoa constitui o início da vida eterna. Na verdade, o ano é símbolo da eternidade. Sendo a sua órbita circular, o ano gira continuamente sobre ela, sem nunca parar. Mas Cristo, Pai do mundo novo, oferecendo-se por nós em sacrifício, como que anulou a nossa existência anterior, proporcionando-nos pelo batismo do novo nascimento o começo de uma outra vida, à semelhança da sua morte e ressurreição. Por consequente, quem tiver consciência de que a Páscoa foi imolada em seu benefício, deve aceitar como início da sua vida o momento em que Cristo se imolou por ele. Ora, tal imolação atualiza-se em cada um, quando reconhece essa graça e compreende que a vida lhe foi dada por esse sacrifício. Quem chegou a este conhecimento, esforce-se por aceitar o começo da vida nova, sem pretender voltar à vida antiga que foi ultrapassada. De fato, se já morremos para o pecado, pergunta o apóstolo, como vamos continuar vivendo nele? Responsório, 1 de Coríntios e Romanos. Lançai fora o velho fermento para que vos torneis massa nova, pois o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, foi sacrificado. Celebremos, portanto, esta festa. Aleluia. Foi morto por nossos pecados. Ressurgiu para justificar-nos. Celebramos, portanto, esta festa. Aleluia. Seguindo as normas da orientação da leitura individual da liturgia das horas, nós podemos incluir aqui nesse ponto a leitura dos evangelhos, do evangelho do dia. A leitura do evangelho do dia, então, será proclamada, seguida do hino Te Deum. Aclamação ao evangelho, aleluia, 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 de acordo com Colossenses 3:1. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho. Se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece
a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Seguindo então a instrução da leitura particular, vamos agora para o hino A Vós, ó Deus. Aqui. Hino A Vós, ó Deus, louvamos. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos do céu e seus poderes, sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória, a vós celebra o coro glorioso dos apóstolos, vos louva dos profetas, nobre multidão, e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós, por toda a terra, proclama a Santa Igreja, ao Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da Glória, do Pai eterno Filho, nasceste de uma virgem a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentaste à direita de Deus, do Pai, na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. E agora nós voltamos para a oração final do ofício das leituras. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.